Bom, tranquilo, salve, salve. Vou dar a segunda aula aqui para vocês, agora um pouco mais de matemática, um pouco mais tranquilo, um pouco mais menos brisada. Eu só tô pedindo agora para vocês responderem um formulário que eu tô colocando agora no chat. Quem já respondeu, fica tranquilo, tá? Só para saber o nível de vocês aí nas matérias de hoje, a gente vai trabalhar com equação de primeiro grau, de segundo grau, polinômios, multiplicação e divisão de polinômios, Bro-Ruffini, e talvez eu chegue em equação de terceiro grau também, não tenho certeza se vai dar tempo, e fatoração também e coisas do tipo. Então, eu vou só ver aqui as respostas de vocês. Tá, tá, era meio que eu esperava. Acho que só para vocês terem. Basicamente, as pessoas estão confortáveis com o primeiro grau. é, e acho que principalmente a partir de fatoração aí e divisão de polinômios, a grande maioria já tem problemas. Então, vamos seguir com isso aí. Então, eu vou passar um pouco mais rapidinho a equação de primeiro grau, mas eu vou explicar tudo bonitinho e tudo mais. É, vamos lá. Bom, o que que é uma equação de primeiro grau? O Dandan, ele já explicou, só checar se está gravando, tá gravando. O Dandan já tinha explicado para vocês o que é uma função. Uma função é uma curva, aqui estamos representando aqui, né, os eixos ordenados, né, o plano cartesiano, x e y, né, x e y. Uma função seria que uma curva que tá nesse plano cartesiano. A equação seria a solução dessa função quando o y é zero. Como assim? Você tem lá uma função qualquer, por exemplo, essa função aqui, 2x mais 4. A equação que está descrevendo essa função é quando essa função vale zero. Então, enquanto a função está pensando na curva como um todo, no caso aqui uma reta, mas poderia ser uma parábola, poderia ser um exponencial, poderia ser qualquer coisa, a equação é quando você iguala isso daqui a zero. E quando você iguala isso a zero, você está travando todos aqueles pontos daquela função em um só, ou em dois, ou em três, em poucos pontos, que são aqueles que cruzam com o eixo com o eixo horizontal, com o eixo x, né? Então, no caso aqui, a função é 2x mais 4, mas quando a gente coloca na equação, quando a gente iguala a zero, eu só estou me importando com as raízes. No caso, a raiz é o ponto que cruza o eixo horizontal, no caso aqui é no menos 2. Você pode perceber isso? Porque se você colocar na função o menos 2, você tem 2 vezes menos 2, que dá menos 4, mais 4, zero. E isso é a equação resultando no zero. Como é que você resolve uma equação de primeiro grau de forma simples? Você. Uma equação de primeiro grau é dessa forma aqui, né? Ou dessa forma aqui. Ax mais b igual a zero. Ou pode ser ax mais b igual a cx mais d, enfim, qualquer coisa assim. Como é que você faz? Você tenta isolar os x's de um lado e os números do outro. Para você fazer isso, você faz, que nem a gente tinha explicado, de álgebra, que a gente tenta usar nossas técnicas e manipulações para ter o que a gente quer. Se a gente quer isolar o x, então a gente quer que tenha todos de um lado. Então, aqui nesse caso, 12x mais 30 igual a 10 menos 5x, seria interessante a gente conseguir sumir com esse lado aqui, com esse 5x. Então, se a gente somar dos dois lados 5x, a gente vai conseguir sumir com esse lado aqui. E daí a gente fala isso como passar o x para lá, né? O 5x para lá. Você pode fazer isso soma, divisão, multiplicação, subtração, do jeito que você quiser. O único cuidado que você vai ter, que a gente vai analisar esse caso, é a divisão por zero, que você tem que tomar cuidado para não dividir por zero. Fora isso, você faz o que você quiser. Então você passa para lá o 5x, passa para lá o 30 e fica aqui x igual a menos 20 sobre 17. Então, nessa equação aqui, eu não sei exatamente como é que é a cara dela, mas eu sei que o ponto que cruza a,
o eixo horizontal vai ser quando o x é menos 20 sobre 17. Então isso é de equação de primeiro grau. Já vou passar para a equação de segundo grau. A equação de segundo grau é um pouco mais complicada, porque ela tem uma cara de parábola, que sobe e desce, né? Tipo isso daqui. Lembrando aqui, ó, que aqui é o eixo vertical e aqui é o eixo horizontal no plano cartesiano. Ou seja, aqui é o x e aqui é o y. E tem a forma de ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Eu lembro que o Dandan ele já tinha falado um pouquinho do que significava o a, o b e o c. Eu lembro que ele mostrou no GeoGebra para vocês. Se vocês quiserem eu posso fazer isso, mas acho que não tem necessidade. Brincar com o a, o b e o c. O importante que você realmente precisa saber, o c ele está falando a altura disso daqui. Então a altura que ele cruza o eixo vertical. E o A, se ele é positivo, ele tem uma cara feliz, assim. E se ele for negativo, ele tem uma cara triste. Ou seja, a parábola é para baixo ou para cima, né? Dependendo do que for. A equação de segundo grau tem um jeito muito simples. Muito simples não, mas um jeito que resolve todas. Isso não vai ser comum em equações de graus mais altos. A equação de segundo grau tem a que a gente chama de fórmula de Bhaskara. É uma fórmula que não é tão complicada de provar, mas não tem por que eu fazer isso aqui, que vai conseguir isolar o x. Então lembra que aqui no primeiro grau a gente conseguia isolar o x simplesmente colocando os x's de um lado e os números do outro? No segundo grau você consegue fazer isso, só que é um pouco mais complicado e vai te dar duas respostas, né? Como você pode ver aqui nessa parábola, ela tem três ocasiões. Ou ela cruza o eixo vertical, o eixo horizontal duas vezes, que é a maioria das vezes, a maioria dos casos, ou ela vai tangenciar, imagina o movimento aqui, ó, do meu mouse, ó. Ah, tem uma caneta aqui. Ela pode tangenciar, isso daqui seria a quando só tem uma raiz, que a gente vai explicar. E como é que eu apago isso aqui, meu Deus? E ele pode não tocar. Simplesmente ele tá fora ele nunca toca o eixo e, portanto, não tem raiz. Então, vamos lá. A forma de Bhaskara, você vai pegar exatamente esses termos aqui e você vai simplesmente colocar na fórmula. Então, você tem... Peraí. Você vai ter duas raízes. Você sempre assume que tem duas raízes e daí você descobre que, na verdade, às vezes tem só uma, às vezes não tem nenhuma. Você vai pegar o número que tiver acompanhado do termo do x a primeira, a gente chama isso de b. O número que tiver acompanhado do x ao quadrado, a gente chama de a, e o número que tiver acompanhado que não tiver acompanhado, a gente chama de c. Se a sua equação não tiver dessa fórmula, você força ela a ficar dessa fórmula. Então, nesse caso aqui, imagina que aqui tivesse um 3 aqui desse lado, por exemplo. Daí, o que você quer fazer, você passa o 3 para o outro lado, subtrai 3 dos dois lados, para que aqui ficasse, por exemplo, menos 2. E daí você tem a fórmula 2x ao quadrado menos 4x menos 2 igual a zero, que é a forma que a gente quer. Então, a equação da fórmula de Bhaskara, a gente aplica, simplesmente coloca os valores que a gente achou e coloca nessa fórmula. E daí a gente resolve. Então, no caso aqui, eu não vou fazer as contas, mas o B, no caso, é menos 4, né? Tem que incluir esse sinal. O A é 2 e o C é 1. Você simplesmente coloca nessa fórmula e você vai ter dois casos aqui, né? Esse é o símbolo de mais ou menos. Quando você tem um resultado para quando é um mais, no caso seria a mais para a direita, porque é a positiva, né? E a negativa seria quando tiver a mais para a esquerda. Bom, e se tudo que tiver aqui dentro da raiz for zero, significa que o mais ou menos zero não vai influenciar, ou seja, eles estão tocando no mesmo ponto. Seria o caso daquela fórmula, daquela parábola que a gente mencionou aqui, que só tangencia, que só toca uma vez aqui, ó, ela só está relando no eixo horizontal. Isso é quando o delta é zero, ou esse meiuca aqui é zero. Tem gente também que chama isso aqui de delta b ao quadrado menos 4ac. Nunca entendi porque tem pessoas que chamam de delta e simplesmente escreve a fórmula de Bhaskara com menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a e depois define delta. Tanto faz, tá? É a mesma coisa. Bom, e daí você resolveria assim. Tem alguma pendência com isso?
esse número aqui deu quebrado mesmo, mas não tem problema. Isso é uma coisa que vocês têm que ter a noção. Muitas vezes na poly não, tipo, o número, você não tem que se assustar se você tá numa prova e o número deu esquisito, tá? Não tem nenhum problema. Essa resposta aqui facilmente podia ser uma resposta de prova sem nenhum problema. Você só tem que ser meio confiante com ela. Bom, tem alguma dificuldade em equação de segundo grau em questão da base, assim, do que é uma fórmula de Bhaskara? Porque eu estava pensando em ir para uma questão um pouco mais complicada, ver se vocês conseguem resolver, tentar resolver com vocês e, e ver o que vocês acham. Queria que vocês tentassem fazer essa questão, eu vou dar um tempinho aqui para vocês e daí a gente vai tentar fazer uma dinâmica de eu vou perguntando para vocês o que vocês acham, queria ter alguma interação para saber qual é o caminho, qual a estratégia que vocês estão pensando. Então, por favor, se vocês puderem pegar um lápis, um papel e caneta aí e tentar resolver essa questão, ou lápis, né, no caso. A equação é a seguinte: x ao quadrado menos k mais 1 x mais k igual a zero. Então, você tem uma equação de segundo grau que tem uma coeficiente, aí, um k que a gente não sabe também o que é. Sem ser o x, tem um k que a gente não sabe o que é. Mas ele te dá uma informação. Sabendo que uma das raízes dessa equação é o dobro da outra, determine os valores de k. Isso aqui é uma questão difícil, é meio parecido com aquela dinâmica que eu trouxe da questão do ITA na aula passada, quem viu. Eu vou tentar fazer um problema, né, uma questão um pouco mais complicada. Então eu vou dar um tempinho para vocês pensarem, por favor tentem, e eu volto em 2 minutinhos, tá bom? E assim que vocês tiverem qualquer ideia, qualquer estratégia, se vocês não se travarem num lugar, coloca no chat ou abre o mic, por favor. Lembram que essa é uma questão completa, tá? Então não, assim, não tem nenhum problema. Se você tá ouvindo pela primeira vez Bhaskara agora, fica tranquilo, tá? Alguma ideia? Alguma questão? Vocês ainda estão tentando fazer? Não sei como é que estão de tempo aí. Comentem alguma coisa aí, por favor. Boa, boa. Conseguiu fazer? Tentando. Ah, tá bom. Então vou dar mais um tempinho. Ô, Cauã, faz o seguinte, já que você tá tentando, me dá um toque quando você parar, não ter mais ideia ou acabar, por favor.
Eu vou tentar fazer aqui, que não sei como é que é o tempo. Consegui não? Não tem problema, fica tranquilo. É, inclusive, se vocês... É só porque eu tô com um monitor aqui meio olhando de Alt Tab o chat, mas se podem falar no mic, tá? Se vocês não tiverem... Enfim, só pra agilizar. Bom, qual que é a dificuldade dessa questão aqui? É, pelo menos a gente sabe que duas pessoas tentaram e é uma questão difícil mesmo, tá? Não tem problema. É, a gente está querendo trabalhar com essa ideia aqui, ó. Sabemos que uma das raízes é o dobro da outra. E é isso que a gente vai ter que usar para resolver essa questão. Boa. O problema dessa questão é que é uma fórmula de Bhaskara. Você tem outras formas de resolver a equação de segundo grau, tá? A fórmula de Bhaskara simplesmente é a que resolve todas, então é mais fácil. Você pode aprender por soma de produto, por faturação e por outras coisas, mas a fórmula de Bhaskara resolve tudo, então pelo menos eu acho mais fácil resolver por ela. Mas nesse caso aqui, a gente tem um problema. Por quê? Porque o B na fórmula de Bhaskara aqui é menos K menos 1. E o C é K. E eu não sei o que é K. Então como é que eu vou resolver isso aqui? Entendeu? Fica um pouco mais complicada. Então, como é que a gente começa essa questão? A gente tem que escrever, isso é sempre bom. Se ele te dá uma informação escrita, assim, em prosa, você tem que tentar traduzir isso em uma equação, em uma álgebra, em alguma informação que você possa usar com números. Uma das raízes dessa equação é o dobro da outra. Então, eu escrevi que x1 igual a 2x2. No caso, o x1 e o x2 seriam as duas raízes, né? E daí, eu simplesmente coloquei escrevi a fórmula de Bhaskara, escrevi as duas equações, as duas raízes, por extenso, como se fosse a fórmula de Bhaskara. Então aqui você temos a fórmula de Bhaskara, só que com a equação, com a raiz positiva, e aqui nós temos duas vezes com a equação, com a raiz negativa. Por quê? Porque um representa o x2 e o outro representa o x1, as duas raízes. E daí a gente aplica na equação, nos coeficientes que foi nos dado, né? O A aqui sendo 1, o B aqui sendo menos K menos 1 e o C aqui sendo K. E daí você vai chegar num negócio horroroso, né? Não sei se vocês estão vendo que isso aqui é horroroso, mas isso daqui é meio horroroso, é bem feio, porque tem uma raiz aqui toda complicada, não tem número, então eu não simplesmente consigo consigo resolver a raiz, se fosse lá, uma raiz de 9 aí dentro, eu simplesmente falava que era 3, né? Mas eu não consigo fazer. Alguém teve alguma ideia de como resolver esse problema? Ou fizeram de outro jeito? Relações de Girard, dava para fazer por meu Deus, por relações de Girard, dava mesmo. Relações de Girard é um outro jeito de resolver sem ser por equação de segundo grau, só para não atropelar aqui as outras pessoas, mas eu não vou seguir. Soma em produto também dá. Perfeito. Bom, eu vou seguir com a explicação da equação de segundo grau, simplesmente porque eu não tenho uma mesa digitalizadora, tá? Senão eu ia acompanhar o raciocínio de vocês, mas é muito difícil fazer isso no Paint. Então, eu vou ter que fazer aqui, mas as duas ideias funcionam perfeitamente. O que você faz aqui? Você tem uma raiz com um negócio muito complicado. Então, lembra que a gente com a álgebra tenta manipular o que a gente quer para conseguir chegar em alguma coisa mais fácil, né? E isso daqui tá feio. Mas se eu tivesse alguma coisa aqui ao quadrado, essa raiz aqui, se eu tivesse alguma coisa aqui ao quadrado como um todo, eu conseguiria cortar o raiz com um quadrado e eu me livraria do problema. Então a gente tem essa raiz aqui. E a gente quer tentar simplificar ela. Bom, a primeira coisa tem coisa que eu chamaria aqui de fechada, que é quando tem coisa ainda para elevar ao quadrado, e coisas abertas. Normalmente é bom você juntar os dois, que fica mais fácil de trabalhar. Então, no caso, eu abriria elas, então fazendo aquela propriedade da distributiva que a gente já falou. No caso, menos k menos 1 ao quadrado
dá isso daqui, e você adiciona com esse menos 4k, temos k ao quadrado menos 2k mais 1. Alguém consegue reconhecer o que é isso daqui? Alguém tem alguma ideia do que isso, qual que é a carinha que isso aqui tem? Ó, vou dar uma dica aqui. É um produto notável, que é os produtos notáveis que a gente tinha visto. Lembra que eu tinha falado, pô, saber só os produtos notáveis é um passo. O outro passo seria você estar familiarizado com eles, conseguir bater o olho e identificar um produto notável. Aqui você tem que olhar, por exemplo, aqui você temos um quadrado, você pode escrever como um quadrado, e aqui nós temos um menos 2 alguma coisa. Provavelmente faz parte de algum dos produtos notáveis, porque no caso aqui no A menos B, ele é da forma a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Você consegue identificar que essa expressão aqui é muito parecida com essa? É só, por exemplo, se eu nomear o a como k e o b como 1, dá exatamente isso, ó. A ao quadrado, k ao quadrado, b ao quadrado, 1 ao quadrado, que é 1, e menos 2a, que é k, vezes b, que é 1, dá menos 2k. Exatamente isso. Então, toda essa coisa aqui dentro da raiz, eu poderia escrever como como k menos 1 ao quadrado, que é aquele produto notável que a gente estava trabalhando. E por que isso é útil? Porque a gente vai conseguir cortar a raiz com o quadrado. Só lembrando, quando você corta um quadrado com uma raiz, você tira um módulo, tá? Isso muita gente erra, é super comum, mas, por exemplo, a raiz de 2 ao quadrado é 2. Mas a raiz de menos 2 ao quadrado, inclusive eu vou fazer aqui no Paint, que vai ficar melhor para explicar. A raiz de 2 ao quadrado, meu Deus, é a raiz de 4, meu Deus, que é 2. Não é mais ou menos 2 aqui não, tá? A raiz sempre é o valor positivo. Mas a raiz de menos 2 ao quadrado é também a raiz de 4. Nossa, mas tá muito feio isso mesmo, meu Deus. Que é 2. Por quê? Porque quando a gente pega um número e tira a raiz do número ao quadrado, desse número ao quadrado, a gente tem o módulo desse número. Nossa, meu Deus do céu. Escrever no mouse é muito ruim. O módulo desse número. E o módulo significa que se era positivo, permanece positivo, se é negativo, vira positivo. Então você positifica o que tem. Então nesse caso aqui, nós temos o k-1. O módulo de k-1, mas a gente não sabe se k-1 é positivo ou não. Se k, por exemplo, fosse 3, sei lá, 3 menos 1 é 2, já é positivo, então o módulo não faz nada. Mas se k fosse, por exemplo, 0, ficaria 0 menos 1, menos 1. É um número negativo, então o módulo positificaria ele. Então a gente tem que criar dois cenários. O cenário em que está tudo certo e que o módulo não fez nada, e o cenário em que o módulo inverteu o sinal para positificar. Eu não sei se isso é uma palavra, eu acho que não, mas enfim, tamo aí. Então a raiz de k-1, que é o que está tudo dentro dessa raiz, a gente pode escrever como ou k-1 ou menos k mais 1. Então são esses dois cenários. Tá esquisito, a gente criou uma vertente aí na nossa linha de raciocínio, mas tudo bem, tá tudo certo. Vamos voltar lá para a questão. Lembrando que a gente tinha essa equação aqui toda complicada, que a gente simplesmente pegou as duas raízes e sabia que uma era o dobro da outra e aplicou fórmula de Bhaskara nos dois. Eu entendo que essa é uma resolução extensa, tá? E tem jeitos mais rápidos, tá? Eu só estou demonstrando como resolver as coisas com a equação de Bhaskara. Bom, e daí a gente sabe que essa raiz aqui e essa raiz aqui, que são a mesma, podem ser substituídos por k-1 ou por menos k mais 1. Então são dois casos. Bom, e daí, cadê aqui, ó? Perdão, eu tô me apressando. Tá. Nós temos esse caso aqui e esse caso aqui, e a gente vem aqui. Essa raiz aqui pode ser substituída pelo caso k-1 ou pelo caso menos k mais 1, que é o trocado. E daí você resolve a equação seguindo paralelamente essas duas pendências, porque você criou uma bifurcação na sua resolução e não tem nenhum problema. Você resolve as duas e você fala que a solução é as duas. E daí, agora no caso
reduzindo para a bifurcação do k-1, a gente coloca aqui e resolve e tirando k igual a 2. Então, você troca isso aqui por k-1, troca isso aqui por k-1 e você isola como se fosse uma equação de primeiro grau normal. Então, no caso aqui, por exemplo, deste lado da equação, nós temos k menos k fica 0, e aqui 1 menos menos 1, dois sinais, portanto, inverte, né? Então fica 1 mais 1, fica 2 desse lado, 2 no lado direito, e no lado esquerdo nós temos k mais k, que é 2k, e 1 menos 1, que é 0, e isso tudo dividido por 2, então 2k sobre 2 igual a 2, você corta esse 2 com esse 2, fica k igual a 2, você faz o mesmo por caso menos k mais 1. Você faz exatamente o mesmo processo e você tira aqui k igual a meio. É uma questão um pouco mais complicada, não tem nenhum problema terem dificuldade, eu só queria perguntar, fez sentido? Principalmente Cauã, não lembro mais quem que... Bom, acho que a Isabela, e o Luiz e o Eros, suponho que tenham conseguido de outra forma. Vocês chegaram em k igual a 2 e k igual a meio? Fez sentido a resolução? Sim, sim, sim. Mas eu queria saber especificamente do Cauã. Não sei se o Cauã está. Sim. Ok, perfeito. E por favor, Cauã, tá? Os outros 3 ali, eles já tinham resolvido a questão. Provavelmente tem mais pessoas que estão na sua situação, tá? Então, tô mais por vocês do que por eles para essa questão, tá? Então não tenha vergonha nenhuma. Inclusive, qualquer outras pessoas que tiverem alguma dúvida, por favor, me interrompam. Se do mais é isso, eu iria para polinômios e seguir. Então vai ter sempre essa dinâmica, tá? Eu vou explicar a matéria, mostrar um exemplo mais trivial, desculpa, mais direto, e depois um problema que teoricamente você tem que ter uma dominância, meu Deus, dominância? Acho que é uma dominância do assunto um pouco maior. Eu vou seguir porque senão não vai dar tempo. Tá, polinômios, só para essa explicação aqui toda charmosa é da apostila do Dandan. Não sei se vocês viram, não sei se vocês estão tendo acesso, quer dizer, vocês estão tendo acesso, mas não sei se vocês viram. É bem legal, tá? Essa apostila aqui, acho que todos... Vocês viram que existe essa apostila, né? Vocês estão acompanhando isso aqui. Dandan preparou aí um dossiê aqui de um monte de coisa. Tem todas as definições. O Dandan, ele fez com carinho, fez uma questão mais formal de matemática, então tem muita coisa aqui mais correta, assim, para você não ficar dúbio. Mas, então, por favor, prestem atenção lá, tem uns exercícios legais, tem uns exercícios mais difíceis e mais fáceis. Bom, então, só fazendo esse jabá aqui para a apostila. Bom, polinômio, ele... Pera aí, um segundo. Polinômio é uma função, como qualquer outra, como as que o Dandan já tinha explicado, só que é uma função específica. É uma que só tem x com um expoente. Então, é uma soma de coisas com x's com diversos expoentes. Então, por exemplo, não vai ter não vai ter e elevado a alguma coisa, não vai ter, enfim, dividido por x, não vai ter coisas assim. E o expoente é um número natural, não vai ter raiz de x, por exemplo. Tem que ser sempre um número natural aqui. Então, um polinômio, ele é essa função que ele vai ter, a gente vai ter as coisas chamadas coeficientes, que nem é exatamente igual na equação de primeiro e no segundo grau. Polinômio é uma abstração disso para funções de qualquer grau. Então, você pode ter aqui, por exemplo, no caso do g, é um polinômio de quinto grau. Quinto grau significa que é um x elevado a quinto. E daí você tem todas as outras coisas, né? Você tem o x a quinta, a quarta, a terceira, a segunda, a primeira e a zero. Bom, e ele é muito útil para... Basicamente, cálculo você vai trabalhar com eles. É a forma de função mais simples, teoricamente, com variáveis. Então, ela é exemplo para um monte de coisa, base para um monte de coisa. Bom, esses polinômios você consegue operar com eles. Você consegue fazer soma, adição, subtração e multiplicação e divisão. Eu falei
duas vezes alguma coisa, mas enfim. E você consegue operar normalmente. A soma e a subtração normal aqui. Calma, antes de fazer essa operação, só para deixar claro, essa função, então, como é uma função, ela tem uma entrada e uma saída. Então, esse f de x aqui se eu falar que x igual a 2, por exemplo, ele vai me cuspir uma resposta, uma saída, né? Como se fosse uma função, né? Se x igual a 2 aqui, então, por exemplo, eu coloco todas as vezes que tiver x, eu troco por 2. Então, seria 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12, mais 2 vezes 2, 4, então 12 mais 4, 16, menos 1, 15. Então, o f aqui de 2 é 15, entendeu? Então, é uma função que quando você entrega um número de x, um valor de x, ele te cospe uma resposta. Então, esses polinômios você consegue operar. A soma e a subtração é relativamente direto, é o mais intuitivo possível. As coisas que têm o mesmo expoente, você consegue somar e subtrair. Mas eles são meio que nem água e óleo, se separam, assim, não se misturam, né? Então, por exemplo, se você está querendo somar esse polinômio com esse polinômio aqui, você tem um polinômio que tem ordem 2, 1 e 0. Aqui tem um polinômio que tem ordem 5, 2 e 0. Eu omiti aqui, só para deixar claro, os expoentes 4, 3 e 1, porque não tem nada. A gente pode falar que os coeficientes desses termos são 0. Então, a soma, você vai aglutinar os coeficientes, que são os números antes do termo, de cada um respectivamente. Então, você faz isso por x à quinta, por x à quarta, por x à terceira, por x à segunda e para todos os outros. E daí, depois, você pode só deixar o que sobra. Subtração, mesma coisa, só que você faz isso subtraindo, lembrando que importa a ordem, né? F de x menos g de x é diferente, na verdade é o oposto de g de x menos f de x, tá? Ok. A multiplicação é aquele chuveirinho ou distribuição, não sei como vocês chamam. A ideia é, para cada um dos termos da primeira coisa que você está multiplicando, então nesse caso aqui eu estou querendo multiplicar este polinômio por este polinômio. O que você vai ter que fazer é, para cada termo, você vai fazendo um chuveirinho, então você multiplica o x com 4, daí soma com x com a segunda multiplicação, daí você soma com a terceira multiplicação. Daí você vai para o segundo termo. E você faz isso para todos. No caso aqui, é um polinômio pequeno, então é relativamente poucas contas. Mas a multiplicação é muito chata de fazer em polinômios grandes. Assim, você tem multiplicar dois polinômios de 5 graus, de quinto grau, é um inferno, assim. Você faz muitas operações assim. E daí depois você soma tudo. E muitas vezes você tem que simplificar, você tem que reduzir alguma coisa, né? Então, se você tivesse, por exemplo, duas coisas falando sobre o x à terceira, é comum você juntar em uma só para ficar mais fácil de explicar. Tá, agora a gente vai trabalhar com mesma coisa, vai ser um problema também um pouco mais não não direto, queria que vocês tentassem. Ele envolve o que a gente viu aqui de operações e ele envolve um pouco de fatoração. Fatoração seria o processo inverso. O processo inverso seria você olhar isso daqui e conseguir tirar quais são os produtos iniciais. Fatoração, normalmente você não sabe os produtos, tipo a quarta, eu não sei, mas você usa lá, cadê? Os produtos notáveis para fatorar. Então, a gente fez aqui uma fatoração, ó. A gente tinha uma coisa que era produto de duas, k-1 e k-1 eu posso tratar como se fossem dois polinômios, entre bastante aspas aqui, porque é uma constante. E a gente fez o processo inverso. Então, aqui, da direita para a esquerda seria a multiplicação, da esquerda para a direita seria a fatoração. Bom, daí eu vou querer que vocês tentem resolver, cadê este problema aqui? Também eu vou dar uns 3 minutinhos, e daí vamos ver. Então, por favor, tentem e me avisem qualquer coisa.
antes de deixar vocês terminarem, caso alguém esteja empacado, tenta ver esse daqui, ó, esse fator aqui meio complicado, como eu já vou dar uma adiantada, como, cadê? X mais 1 vezes x mais 2. Avançaram aí? Conseguiram? Alguém tentou? Pessoas aí que estavam respondendo no chat. Luiz, tá bom? Tá bom, sem nenhum problema. Eu vou pegar uma água, então, com licença. Posso seguir? Ok, perfeito. Bom, então, ela pode, beleza. Novamente, só fazendo um disclaimer, que a distinção entre questão e problema é normal se você está aprendendo agora a faturação, uma questão um pouco mais complicada, é normal. Eu tô querendo dar um sustinho mesmo, tá? Se sustinho para quem tá começando a aprender essa matéria. Determine todos os valores reais de x que satisfazem a equação. Bom, você tem um jeito de resolver ela que não é nem um pouco, assim, que vai te atrapalhar, mas dá, tá? Seria o quê? Você multiplica aqui, você vai chegar num monstro, porque você vai ter um monte de termo, você vai ver o que dá para cancelar, você vai tentando
subtrair as coisas, tentando ver o que você pode fazer, e talvez você consiga reduzir os termos. Alguém, por acaso, fez assim? É possível de fazer, eu não fiz, normalmente isso demora muito. Dá para fazer, às vezes você cai numa equação de Bhaskara relativamente simples, mas às vezes, nesse método, você vai cair numa equação de quarto grau que você não sabe resolver, e daí você fica meio à mercê de chutes, assim. Então, de forma geral, você quer tentar reduzir o problema e não complicar mais. Ou seja, se eu multiplicar aqui, eu chamo de abrir o problema. Se eu tentar, por exemplo, fatorar isso daqui em duas parcelas, eu estou fechando o problema, digamos assim. E fechando te ajuda a cortar coisa, a ver que tem coisas iguais dos dois lados e poder dividir as duas coisas e cortar. Bom, então vamos lá. Nós temos essa expressão aqui. A primeira coisa, aquilo que eu tinha comentado, a gente vai tentar fatorar essa parte da equação, esse polinômio, em 2, em x mais 1 e em x mais 2. Você pode ver que isso aqui dá certo, porque isso aqui dá x ao quadrado, 2x, 3x, desculpa, 2x mais x, 3x e 2. Então dá certo. Por que a gente está fazendo isso? Para tentar ver se ajuda em alguma coisa. O x ao quadrado menos 4, se você quiser, você também podia fatorar num produto notável x menos 2, x mais 2. Você tem que ter a sacada disso, porque é uma diferença de quadrados, né? Que é um x ao quadrado é um quadrado e 4 é um quadrado de 2. E aqui, se você quisesse, você também poderia fatorar o x. Então, você puxa para fora um x. Porque aqui nós temos x ao cubo menos x, né? Quando você, por exemplo, não tem coisas com um valor numérico, só tem coisas com x, você consegue extrair um x para fora. Então, no caso aqui, x ao cubo menos x, eu consigo puxar para fora, sugar para fora um x e deixar o que sobra. Então, no caso, seria um x ao quadrado menos 1, de modo que se você fizer a multiplicação, você volta para a expressão que você tinha. Então, toda aquela expressão, a gente abriu ela em um monte de coisa. Por que a gente faz isso? Porque, ó, você está vendo que desse lado aqui nós temos um x mais 1 e aqui nós temos um x mais 1? São duas coisas dos dois lados. Eu posso cortar. É como se eu tivesse um vezes 3 do lado esquerdo dessa equação e vezes 3 do lado direito da equação. Corto os dois e segue a vida. Tem um detalhezinho que eu vou explicar, mas por enquanto eu vou só cortar. Então daqui a gente vai só cortar esse daqui e esse daqui, ficando x mais 2 vezes x menos 2 e x menos 1 e x mais 1, né? Então fica essa expressão aqui. Agora sim, tá mais factível. Tem coisas de 2 graus. Estamos falando aqui em algo como uma equação de Bhaskara, alguma coisa assim, talvez, porque o maior grau aqui, ó, se você multiplicar os maiores graus, é 2. Então, no máximo que vai dar, se nada se cancelar, vai ser uma coisa de 2 graus, de grau 2, que a gente sabe resolver com a equação de Bhaskara. E só uma coisinha. A gente começou um pouco tarde a aula, então eu vou passar um pouquinho do horário, talvez até um pouquinho que ainda tem divisão de polinômio. Enfim, se alguém precisar, a aula vai estar gravada. Perdão, eu vou ter que fazer isso, porque senão não vai dar tempo de dar metade da aula. Bom, então a gente vamos agora só resolver essa equação, e a gente tem aqui volta aqui para o que a gente tinha, x ao quadrado menos 4 igual a x ao quadrado menos x. No caso aqui, a gente vai conseguir até cortar o x ao quadrado, e a gente chega em menos 4 igual a menos x, ou seja, x igual a 4. Ok, então resolvemos isso. Mas temos um problema, que tem uma etapa, uma passagenzinha, que a gente tem que tomar um certo cuidado para fazer, que assim, vocês vão ter que tomar esse cuidado em cálculo em todas as disciplinas pro resto do curso, tá? Que é o quê? Quando você está operando coisa na álgebra, você tem que tomar um grande cuidado, que é não dividir por zero. Porque na matemática você não pode dividir por zero. Por quê? Porque se você dividir por zero, você gera uma incoerência, você gera um problema, que você pode partir de uma equação que é verdadeira, dividir por zero, e daí você chega numa equação falsa, o que é muito esquisito. Então você não pode fazer isso. A gente cortou aqui x mais 1 dos dois lados. Quem disse que esse x mais 1... O que é cortar, né? Cortar a gente está dividindo por x mais 1 dos dois lados, de modo que x mais 1 e x mais 1 é uma fração
de mesmos termos, né, no numerador e no denominador, então seria igual a 1 e não muda nada. Então é isso que é cortar dos dois lados. Na verdade, você está dividindo por x mais 1 dos dois lados. Mas eu posso fazer isso? Depende, eu posso fazer isso quando x mais 1 não for zero. Se x mais 1 for zero, talvez a gente tenha um problema e talvez isso seja uma solução ou não, eu não sei. Mas essa etapa aqui, essa técnica, ela está impondo uma restrição. A equação original, eu não sei se pode x mais 1 ser zero ou não. Mas quando eu dividir aqui, eu estou falando agora, a partir de agora, só é válido, isso daqui só é válido se x mais 1 não for zero. Faz sentido? Imagina que você pode pensar assim. Imagina que eu pensei agora, bebendo água. Imagina que você tem um cubo. Minha câmera aqui, peraí, eu vou parar de streamar só para vocês verem a minha câmera. Você tem um cubo. Daí você tem um cubo no chão. E você quer saber se tem furo nele, se tá arriscado, sei lá, se tem alguma coisa. Tem alguma coisa em algum dos lados. Daí o que você faz? Só que ele tá no chão. Você vai lá e pega ele, você segura ele com a mão e olha todos os lados do cubo. Quando você faz isso, você consegue verificar todos os 5 lados, menos o lado da sua mão. Mas isso não quer dizer que não tem um rasgo, uma marcação, ou sei lá o que você está procurando, no lugar onde você está colocando a mão. Então, o que você faz você usa a técnica de dividir por zero, ou seja, pega o cubo e olha os 5 lados, mas depois você tem que verificar se não tinha um buraco ali onde você não olhou, entendeu? Então é meio essa a ideia. Muito esquisita essa minha analogia, mas tudo bem. Espero que tenha feito algum sentido. Você tem que verificar se o x mais 1 sendo zero é uma solução da nossa equação e não da nossa técnica que a gente usou aqui. Bom, então nós temos x igual a 4, a gente vai verificar se x mais 1 é solução. Para verificar isso, se x mais 1 igual a zero, é isso que a gente tem que verificar. Você passa os 1 para o outro lado, fica x igual a menos 1, a gente tem que verificar se isso aqui é uma solução. Você tem vários jeitos de fazer, um dos jeitos é simplesmente colocar o x igual a menos 1 na sua equação original, e daí você vai verificar que 0 igual a 0, portanto, a equação é válida quando x igual a menos 1. E, portanto, o x igual a menos 1 também é uma solução da equação. Então, você tem as duas soluções, o x igual a 4 e o x igual a menos 1 como solução. Fez sentido esse problema? Perfeito, que bom. Bom, agora a gente vai para a divisão. A divisão ela é muito parecida com a divisão comum que a gente faz com números normais. Aqui eu dei um exemplo aqui do 140 por 12. É a mesma coisa, só que a gente vai só que ao invés de 140, 12, 11 e 8, vão ser polinômios. Vão ser expressões ali com termos de x a cubo, x ao quadrado, x à quinta, sei lá o que. Bom, só lembrando uma divisão normal, realmente é bom que vocês tenham isso fresco, porque vai facilitar o entendimento. O que eu quero dizer com uma divisão? Eu estou falando que 140, que é o dividendo, os nomes, foda-se, mas, enfim, só para ter um nome aqui, que é o dividendo, ele pode ser escrito como divisor, que é o 12, vezes o quociente, que é o 11, eu sempre troco o nome desses dois, mas tudo bem, mais um resto. No caso, quando esse resto for zero, a gente fala que o número realmente é divisível. Então, por exemplo, 15 dividido por 5 é 3 com o resto zero. Mas 16 dividido por 5 é 3 com o resto 1. A gente não vai trabalhar na divisão normal, normalmente a gente não usa mais resto depois de, sei lá, qual o ano do fundamental ou do médio, sei lá. A gente não usa mais resto, a gente tende a colocar uma vírgula aqui e falar que não, isso aqui é 11,66 aqui, no caso, 67. A gente não vai fazer isso com um polinômio, a gente vai deixar o resto lá em paz, tá? Porque é útil. Então, só que cada um dos 4 elementos vão ser um polinômio que nem esses daqui, normal, esses daqui. Por exemplo, f de x dividido por g de x, a gente pode fazer essa operação. Tá. E daí vai ser o passo a passo normal de divisão. Você tem o 140, daí o que você faz,
só lembrando aqui a divisão normal, que realmente ajuda, você começa com 1, daí você vê, putz, o 1 não consegue dividir por 12. Então você tem que unir o 1 com o 4, gerando 14. Daí o 14 consegue dividir por 12, dá 1. Daí o 1 você multiplica pelo 12, dá 12 aqui, você faz a subtração, dá 2. Daí o 2 não dá por 12, daí você tem que descer o 0, vai dar 20. Daí você faz 20 por 12, dá 1. Daí você dá aqui o 12, sobra o 8. Então essa é a estrutura da divisão normal. Vamos fazer a mesma coisa para um polinômio. É exatamente a mesma coisa, tá? Eu vou fazer passo a passo, mas só para vocês verem a carinha inteira. Então aqui a gente está querendo dividir x ao cubo menos 3x ao quadrado menos x mais 6 por x menos 2. E isso eu estou te falando que vai dar x ao quadrado menos x mais menos 3 e com o resto zero. Ou seja, eu posso escrever este polinômio aqui, que é x à terceira menos 3x ao quadrado menos x mais 6, como x menos 2, que é o divisor, vezes o quociente, mais um resto. Né? Isso é muito útil para fatoração, por exemplo, a fatoração é você querer achar quais que são as coisas, né? Quais são as coisas que multiplicam. Então, é uma divisão. Você pode testar uma fatoração. Bom, então, só fazendo um exemplo aqui, tem um passo a passo, então só vou fazer o começo, mas você tenta aqui com x ao cubo. Você tá aqui, só tem o x ao cubo, né? E daí você fala, putz, qual número que multiplicado pelo x vai dar o x ao cubo? Ah, x ao quadrado. Tá, então você coloca aqui, começa com x ao quadrado. Daí você pega esse x ao quadrado e multiplica pelo seu divisor, quociente, divisor, dando x ao cubo menos 2x ao quadrado. Certo? E daí você pega isso aqui e subtrai do que você acabou de tirar. Gerando, aqui ó, x ao cubo menos x ao cubo dá zero, menos x ao quadrado menos 2x ao quadrado, ou seja, mais x ao quadrado, dá mais 2x ao quadrado, dá menos x ao quadrado. Então, gerou x ao quadrado. E daí você segue fazendo. Daí você vai descer o resto, o resto do polinômio. Você não precisava descer esse 6 aqui, tá? Você pode só descer o menos x, tanto faz. Não importa muito. E daí você continua. Qual é o número que multiplicado por x menos 2 vai dar o menos x ao quadrado? Ou mais alguma coisa. O menos x. Porque o menos x vezes o menos x, aqui ó, você tem o menos, o coeficiente aqui é menos 1, aqui é 1, então o coeficiente vai dar menos 1, e daí você tem o grau de o segundo grau, né? Então, primeiro, aqui dá segundo. Então você tem o menos x. E daí você vê qual é a outra brincadeira, o que resta com esse menos 2 aqui. Então você faz menos x vezes x menos 2, você vai ter esse resultado, você faz a subtração, vai dar isso, daí você faz a mesma coisa aqui, ó, aqui no caso vai ser menos 3 para tentar matar esse menos 3x aqui, porque menos 3 vezes x vai dar esse menos 3 que você vai conseguir matar. E daí, no caso, nesse exemplo aqui, não deu resto, mas podia ter dado qualquer um polinômio aqui. Esse polinômio aqui, ele só tem que ter um grau necessariamente menor do que isso daqui, porque senão você conseguiria continuar continuando a divisão, né? Que nem, por exemplo, aqui, o resto não pode ser 15, porque se fosse 15, significa que dava para ter dividido mais uma vez, né? Dava para ter um 12 aqui, né? Por exemplo. Bom, ok. Fez sentido essa divisão? Muitas vezes você não vai fazer a divisão longa, mas porque tem um outro método mais fácil. Fez, mas não dava para fazer. Dava, exatamente isso que eu vou explicar em sequência. A divisão longa, o bom da divisão longa é porque, e isso é uma questão diferente do ensino médio, é que não necessariamente você pode ter qualquer polinômio aqui. Aqui poderia ter um x ao quadrado, se eu quisesse. O Breuer-Ruffini, que é isso, é um algoritmo de divisão, mas é um algoritmo que faz o catch dele, a limitação dele, é que o divisor aqui, essa parte aqui, tem que ser necessariamente um monômio, um polinômio de primeiro grau. Ou seja, é para um caso específico. Mas ele é muito mais rápido e ele, assim, te ajuda muito em 95% dos casos, você se resolve só com isso, tá? Só com o Breuer-Ruffini. Mas é bom saber a divisão longa, porque você vai ter casos que você quer testar
uma equação de segundo grau aqui que você não consegue fatorar e você não vai poder usar Breuer-Ruffini, tá? E, querendo ou não, assim, Breuer-Ruffini é uma limitação da divisão longa. Então, se você fosse aprender aprende a divisão longa, que no máximo você perde tempo. Na Breuer-Ruffini, talvez você não consiga resolver algum problema. Então, como é que é esse algoritmo aqui? Isso aqui é um algoritmo só para ficar mais rápido, tá? Não precisa entender tão bem o que está acontecendo, é que nem esse algoritmo aqui. É tipo, só um algoritmo, essa é uma receita de bolo. Então, você tem aqui um polinômio, você tem um divisor aqui, no caso x mais 3. O que você abstrai essa divisão só com os coeficientes. Os coeficientes são os números que antecedem os termos, né? Então, no caso aqui, por exemplo, aqui você faz uma linha aqui e uma linha aqui. E daí você coloca os coeficientes do p de x, dessa coisa aqui, né? No caso aqui, você começa com o maior, do x ao quinta, então é 1 vezes x à quinta, então 1. Aqui no caso, não tem x à quarta, o que significa que é 0 vezes x à quarta, por isso eu coloco 0 aqui. Menos 12x ao cubo, menos 2x ao quadrado, 27x e 18 sem nada. E nesse lado aqui você vai colocar a raiz do seu divisor, que é essa parte aqui do que você está dividindo. Ou seja, o valor de x pelo qual aquele polinômio dá zero. Então, no caso, se é x mais 3, a gente tem que pensar qual que é o valor que x mais 3 é igual a zero. X mais 3 é igual a zero, então x é igual a menos 3, né? E daí o algoritmo vai ser assim. Você vai pegar o primeiro coeficiente, você vai descer ele para 1. Você vai multiplicar pelo que você tinha ali do divisor. Então, 1 vezes menos 3, menos 3. E daí você vai somar. Nossa, tá doendo a garganta. Você vai somar com o coeficiente de cima. Então, menos 3 mais 0, menos 3. E você vai seguir isso até o fim. Menos 3 vezes menos 3, 9. 9 mais o coeficiente de cima, que é menos 12, dá menos 3. Daí você segue. Menos 3 vezes menos 3, 9. Soma com menos 2, 7. 7 vezes menos 3, menos 21. Menos 21 com 27 dá 6. E aqui dá menos 18 e dá 0. E daí, tá, e o que isso me deu? Essa parte aqui vai ser o seu resto, vai ser esse seu resto, e esse daqui é o seu polinômio do quociente. Ele é os coeficientes do seu polinômio do quociente. Então, no caso aqui, nós temos o mais 6 vai ser a primeira coisa, o sem termo. Lembrando, não sei se eu cheguei a explicar isso, quando você tem um número isolado, você pode tratar ele como se fosse o x a zero, elevado a zero. É o termo com um grau zero. Por quê? Porque qualquer coisa elevada a zero é 1. Então, x a zero é 1. Então, se você quiser, você pode ver esse 6 aqui como 6x a zero. Só para vocês saberem. Então, aqui, você tem o do A0, o do A1, o do A2, o do A3 e o do A4. Então, o que a gente chegou? A gente chegou que o p de x, que é esse polinômio aqui de quinto grau, dividido por x mais 3, é igual ao q de x, que é esse polinômio de quarto grau, mais um resto, no caso, resto zero. É um algoritmozinho que é tipo decorar. Eu, pessoalmente, não uso muito, eu sempre faço divisão longa, mas só porque eu faço rascunho e faço rápido. Mas dá pra fazer os dois tranquilamente. Meu Deus, eu deixei a multiplicação aqui. Bom, fez sentido? Tem alguma dúvida? De boa? De boa? Perfeito. Isso aqui é bem útil, só para dar uma contextualizada da importância. Por que você usaria muito o Breuer-Ruffini? Um dos jeitos de usar imagina que você tem. Calma aí. Você tem. Deixa eu ver se eu consigo achar um exemplo aqui. Você tem, por exemplo, aqui. Imagina que você tem isso daqui. Você tem um polinômio grande, de um grau alto. Um dos jeitos de você resolver uma equação de grau mais elevado, que eu vou explicar caso dê tempo, não sei se vai dar tempo, então já estou dando um teaser, é você tentar chutar uma solução e a partir de uma solução você vai dividindo os polinômios para graus menores. Então, se você souber
descobrir uma solução disso daqui, pode ser por chute, você rezou e descobriu, sei lá. Você descobriu que x igual a 2 é a solução disso aqui, por exemplo. Não é no caso, mas enfim. Daí, se você pegar esse polinômio e dividir pelo polinômio com a raiz x igual a 2, que no caso é x menos 2, você vai ter um outro polinômio com um grau menor. E daí você consegue ir diminuindo os graus do seu problema para para graus menores até que você consiga resolver por Bhaskara ou por qualquer coisa de segundo grau de primeiro. Bom, agora a gente vai ter um problema aqui, eu escrevi errado aqui, tá? Deveria ser divisão. De divisão, eu só queria que vocês tentassem aí. O problema é que eu tô com um pouco tempo. Vocês acham que vale a pena vocês tentarem essa divisão? Ou ficou claro? Vocês querem dar uma testada? Eu tô por vocês, tá? É só. Eu tenho tempo aqui infinito, tá? Só que ele já deu horário e tinha dado aquele problema. Não sei se alguém precisa ir embora em pouco tempo, alguma coisa assim. Vocês querem testar isso aqui? Tentar fazer essa divisão? Tá bom. Ok, perfeito. Aqui, no caso, coloquei problema, mas aqui, esse caso poderia ser uma questão, porque é uma aplicação direta da fórmula que eu tinha dado. Só para caso ter o resultado aqui, essa divisão vai dar x ao quadrado menos 2x mais 2 e o resto menos 3, tá? Menos 3x. Bom, equações de terceiro grau. O PowerPoint, no caso, eu não achava que ia dar tempo, então eu vou... vai ter uma hora que vai acabar o PowerPoint e eu vou ter que explicar no Paint, mas não tem problema. Equações de terceiro grau, equações de graus mais altos. O Bhaskara, lembrando que eu tinha falado que o Bhaskara é um polinômio, né? Um polinômio de segundo grau, é um que tem uma solução relativamente simples, aquela fórmula de Bhaskara. De graus mais elevados fica um pouco complicado. No caso do terceiro grau, tem uma fórmula chamada fórmula de Cardano alguma coisa, Tartaglia-Cardano, mas ela é tão complicada que ninguém usa. E tem uma prova que qualquer polinômio de quarto grau ou acima não tem uma fórmula que resolve todos os seus problemas. Ou seja, você vai ter que tentar ou fatorar, que é tipo fazer a fatoraçãozinha que a gente aprendeu, ou fazer uma fatoração parcial e depois Bhaskara, que eu já vou explicar, ou você usa essa fórmula, mas essa fórmula é meio muito complicada. Então estamos falando de uma, só trazendo aqui, estamos falando de uma equação que temos x ao cubo, né? E os outros, no caso o a não pode ter zero, porque se fosse zero, seria uma equação de segundo grau ou de primeiro, né? Por exemplo, essa daqui, no caso x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 11x menos 0 igual a, menos 6 igual a 0. Só para assustar, tá? Eu nunca usei essa fórmula na minha vida, mas aparentemente tem como você usar. Se você tiver uma equação assim, você divide tudo por a para você ter só um número, você faz uma substituição meio maluca aqui de x por isso daqui, e depois de todas as simplificações e substituições, os seus x's são esses daqui. Não ajuda muito, é muito complicada, é um trambolho, ninguém usa, não precisa, tá? Mas, enfim, saiba que existe e que é possível, mas de quarto grau para cima não dá. Como é que... Deixa eu ver... Tá, eu só tenho esse slide. O slide agora, eu achei que não ia dar... Eu vou tentar explicar só a equação de terceiro grau, mas então eu parei de fazer slides a partir daqui. Como é que você pode resolver? Um dos jeitos é você tentar chutar uma das equações, uma das soluções. Você tem uma equação de terceiro grau. Se você descobrir... Você tem uma equação de terceiro grau e você sabe uma das raízes, qualquer, tanto faz de onde você descobriu, você consegue reduzir. Desculpa, não resolve se tiver. Não sei o que você está falando. Não resolve se você tiver um x ao quadrado nela? Não entendi a sua pergunta, Eros. Tá aqui?
Ah, aqui? Ah, tá, entendi. Suponho que é isso que você está falando, né? Esse aqui não tem um x ao quadrado. Na verdade, essa forma de escrever é um jeito, tem como provar que você sempre consegue, com uma substituição esquisita de p e q todo estranho, que são esses p's e q's, sumir com x ao quadrado. Então, tipo, toda a equação dessa forma aqui é resolvida pela equação de Targlia-Cardano. Mas para você fazer isso, você faz umas manipulações que some com x ao quadrado. E daí, sem o x ao quadrado, você tem essa fórmula. Teoricamente, você tem uma fórmula também que já usa esse A, B, C e D, mas ela é, tipo assim, ela é 4 slides só para mostrar essa fórmula. Então, essa é a fórmula simplificada, tá? É, então, é mais ou menos isso. Tá. Então, voltando aqui. Na equação de terceiro grau, ou de graus acima, você quer achar uma raiz aleatória, uma raiz qualquer, você pode chutar, fazer o que você quiser. E a partir do momento que você descobrir uma, você vai tentar pegar o seu polinômio e você vai fazer uma divisão pela aquela raiz, pela monômio lá, polinômio de primeiro grau, que tem aquela raiz. E daí você vai conseguir abaixar o grau da sua equação de terceiro grau por uma equação de segundo grau. E com a equação de segundo grau você faz Bhaskara. Mais ou menos essa é a ideia. E existe um teorema chamado Teorema do Racional, que não é que ele te dá uma raiz, mas ele te dá candidatos. Como assim? Qualquer equação de terceiro grau, se os coeficientes forem inteiros, então números inteiros, não pode ter tipo menos 6,5 aqui, você sabe que pelo menos uma das raízes vai ser um negócio esquisito, tá? Vai ser mais ou menos a divisão do último coeficiente pelo primeiro. E todos os seus múltiplos. Estranho. No caso aqui, por exemplo, aqui nós temos 6 e 1. Então, eu posso ter a opção. Ele só está me falando que, com certeza, uma das soluções, uma das raízes dessa equação é ou mais ou menos 6, porque 6 um dos múltiplos de 6 é 6. Ou 3 é um dos múltiplos de 3, ou 2, ou 1. Mais ou menos esses caras. Ou seja, tem um monte de opção. Na prática, você não usa muito isso, mas você tem como provar, então, normalmente você nem testa, nem descobre quais são esses múltiplos, são só bons indícios. Normalmente você vai testar mais ou menos 1, mais ou menos 2, e é isso. Mas saiba desse teorema, porque ele é bom que você consegue ter uma prova e você consegue, pô, se eu testei 5 vezes, você não precisa testar o último, né? Imagina que a solução é mais 6. Você testou mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3 e o mais 6, e o menos 6. Daí você nem precisa testar o mais 6, porque você já sabe pelo teorema. Enfim, é só um jeito de te ajudar. Mas enfim, além disso, só um detalhezinho que é importante para cálculo, mas eu acho que vocês não sabem de números complexos agora, mas enfim, caso alguém saiba, fica aí de curiosidade. Numa equação de terceiro grau, você tem soluções, se tiver uma solução complexa, ou seja, porque as soluções que a gente deu, as raízes que a gente deu, foram todos números naturais, naturais não, reais, né? Então, 2, 2,5, pi, sei lá o que, mas reais. Poderia dar uma solução imaginária, que seria quando o gráfico estivesse voando, né? Que nem naquela coisa lá da equação de segundo grau. Se o gráfico fosse assim, por exemplo, ó, aqui você tem uma solução, que é essa daqui, real, e duas soluções imaginárias. É meio esquisito de ver isso, mas enfim, saiba que pode ser imaginário. Se for imaginário, a gente tem um teorema que vai te dizer que você tem a conjugada, tá? Só pra você saber. Mas, enfim, não precisa saber disso, esquece. Esquece que eu falei, você vai aprender isso no começo do curso, não tem problema. Bom, tá bom. Então, a gente tem que chutar aqui um valor de raiz e tentar dividir. No caso, a gente vai... como é que você testa se é raiz, né? Se é
uma solução? Você tem dois jeitos. Ou você coloca na equação e vê se dá certo. Então, por exemplo, a gente vai testar com x igual a 1. Testa com tudo sendo 1 aqui. Então, 1 ao cubo dá 1, menos 6 vezes 1 ao cubo, ou seja, menos 6, mais 11, menos 6. Aqui, então, fica 1 menos 6, menos 5, mais 11, 6, menos 6, 0. Então, fica 0 igual a 0. Portanto, a equação é válida quando x igual a 1. Portanto, x igual a 1 é uma raiz dessa solução aqui. A gente achou um sonhado número e, portanto, a gente pode dividir por x menos 1, tá? Ok. Mas se você não tivesse... O que eu ia falar? Desculpa. Esse é um dos jeitos. Um dos outros jeitos é você faz a divisão pelo polinômio correspondente. É um jeito mais fácil de fazer isso. Você faz a divisão aqui, eu estou fazendo pelo Ruffini aqui. Você faz a divisão pelo polinômio correspondente. No caso, aqui a gente fez com 1. E se o resto for 0, significa que ele era divisor mesmo, tá? Então, você pode fazer dos dois jeitos. Ou você testa a raiz e depois faz a divisão, ou você faz a divisão e se der resto 0, com certeza era um divisor, certo? Bom, então, você sabe aqui, por exemplo, nesse caso aqui, que você pode dividir essa expressão aqui por x menos 1. Daí você faz a divisão, no caso a gente está usando o Ruffini aqui, e daí você chega em x ao quadrado menos 5x mais 6. Com o resto 0, perfeito, então é um divisor. Portanto, isso daqui pode ser expresso como isso vezes x menos 1, em que 1, com certeza, é uma raiz. Mas agora é só descobrir a outra raiz, porque a gente tem 3 polinômios aqui, né? A gente tem um polinômio de terceiro grau, sei lá o quê. Isso daqui é igual a um polinômio de segundo grau, sei lá o quê. Vezes um polinômio, vezes x menos 1. Meu Deus. Então eu sei que esse daqui vai ser 0. Como ele é a multiplicação de dois termos, ou é quando esse daqui é 0, ou é quando esse daqui é 0. Se eu te falar que um número ele é a multiplicação de 2 e ele é 0, então um daqueles dois números pelo menos é 0, ou os dois, né? Com certeza a gente sabe já da raiz, que a gente já descobriu, é só a gente achar as outras duas raízes que a gente vai sair pelo Bhaskara ou por qualquer outra coisa. Então, nesse caso aqui, você tem uma equação de terceiro grau, você achou x menos 1, você fez a divisão e você chegou nisso daqui, e daí você resolve aqui, no caso, resolveu por fatoração, mas você poderia ter resolvido por Bhaskara, e daí você tem as três soluções. As três soluções seriam x igual a 1, e o x igual a 2 e x igual a 3, que é a solução da equação de segundo grau. Fez sentido? Eu acho que eu me embananei aqui porque eu fiz um slide meio porco. Tem alguma dúvida disso? Foi muita coisa. Acho que esse é um tópico mais esquisito. É bem trabalhoso mesmo. Perfeito, que bom. Então é isso. E só uma coisinha, se você quiser fazer isso com quarto grau, quinto grau, sexto grau, você pode. Se você sabe raiz, você vai dividindo. O problema é que, normalmente, no terceiro grau, você precisa achar uma. Então, é fácil de achar. No quinto grau, por exemplo, você tem que achar 3 raízes até conseguir chegar lá na sua equação de segundo grau. Entendeu? Por isso que é um pouco mais trabalhoso. Mas é isso. Perdão ter tomado mais tempo do que o necessário, mas era porque atrasou e, enfim, tudo mais. Muito obrigado. Espero que vocês tenham uma boa noite. E vou encerrar a gravação, mas eu queria pedir para vocês, mandem no chat aqui o que vocês acharam da aula, se eu fiz alguma coisa, se eu fui muito rápido, se eu fui muito lento, se deu tudo certo, enfim, alguma coisa assim, só para eu poder melhorar para a terceira. E do mais é isso.